nossos olhos espirituais, Senhor. Oh, Deus, abre os nossos ouvidos espirituais, Pai. Oh, Senhor. Oh, meu Deus Todo-Poderoso. Oh, Pai, o Senhor tem cercado de cuidado, Pai. Temos podido, Senhor, desfrutar, ó Pai, de um momento de paz. É verdade que alguns lutam ainda mais, mas não podemos negar que poderemos estar melhores,
Graças a Deus. Convido os irmãos presentes a se colocarem de pé, com essa sede, com esse desejo pela presença de Deus. Irmãos, que o Senhor possa renovar esse desejo no nosso coração, essa sede pela presença dele. Isso aí, irmãos, a gente está vivendo um tempo de esfriamento, tá? Estamos vivendo um tempo de acomodação espiritual. Isso é muito perigoso. É muito perigoso, porque quando às vezes a pessoa ela está fria, é muito claro, né? É muito fácil de identificar. Poxa, eu não sinto nada, é muito fácil dela identificar. Talvez ela fique, é mais difícil dela reagir, né? Mais difícil dela reagir pela força. Mas se ela for alguém humilde, ela vai pedir socorro, ela vai pedir ajuda e ela vai se envolver. Porque a gente tem que se envolver, tem que ir para para perto da fogueira, perto da brasa, né? Mas quando a gente está morno, assim, o morno ele está no meio. Ele está morno. Ele tanto pode estar no processo de sair do frio para se aquecer, como ele pode estar saindo do frio, do quente para se esfriar. E nesse tempo eu tenho estado meio preocupado, né? Até porque eu também olho para a minha vida, é claro, né? Então, nesse tempo de pandemia, as pessoas, queiram ou não queiram, o fato das pessoas se reunirem, elas se envolverem, elas acabam estando em contato com a glória, acabam entrando em contato. Quem já veio para a casa de Deus não estava sentindo nada, estava frio e chegou na casa de Deus, no meio dos louvores, sentiu a presença, foi renovado. Quem já chegou não estava com nada, irmão. Aí, já cheguei na igreja, não estou com nada, saí voando, né? Então a igreja tem esse poder, porque as pessoas estão reunidas e um vai contagiando o outro. Mas há pessoas que elas começam a se isolar e elas começam a se afastar da presença de Deus. Isso é muito perigoso porque, irmãos, a gente precisa sempre lembrar de onde a gente saiu. Muito importante, a gente não pode perder de vista de onde nós viemos. Tirando algumas pessoas aí que, graças a Deus, né? Veja minha princesa ali, pura, né? Não foi lá. Só deve ter dado passou o pezinho de longe assim da linha, né? Graças a Deus que o Senhor te conserve assim. Mas a maioria de nós sabe de onde a gente veio, né? E a gente sabe que a nossa carne não se converte nunca, né? A gente sabe que a nossa carne ela nunca vai se converter. Então a gente precisa muito estar buscando a presença de Deus. A gente precisa estar muito envolvido com pessoas cheias de Deus, irmão. Hoje eu mandei mensagem para uma pessoa próxima a mim, amada, e não convém falar, até porque está sendo gravado aí, mas eu disse para ele, assim como Deus usa pessoas e usa lugares como a igreja de Deus, Satanás e os demônios usam pessoas e lugares também para fazer a sua obra. E você sabe muito bem que enquanto Jesus veio para dar vida, e vida com abundância, o ladrão veio para roubar essa vida, para matar e destruir também. Então, é muito importante, a gente vem para o culto para adorar a Deus. Quem veio para adorar a Deus? Quem veio para buscar a presença de Deus? Se não veio, eu estou sendo usado para mudar a sua a sua motivação. Venha para buscar Deus. Tenha sede, tenha vontade. Dê o seu melhor. Agora, a gente vem porque a gente precisa de Deus. Eu preciso de Deus. Quem precisa de Deus? Derrama a sua Shekinah, é o clamor aqui cantado. Derrama a sua glória. Quando a glória ser derramada em nós, irmãos, a carne perde força. A ira perde força. A mágoa perde força, o rancor perde força, a tentação perde força, o gigante começa a diminuir, irmão. Já não é mais aquele bicho de 7 cabeças. E quando tem cabeça, a cabeça dele fica maior e a gente acerta as pedradas nele. As pedrinhas que o Senhor Deus coloca na nossa mão, a gente consegue derrubar gigante, que exércitos aí ficam correndo e tremendo deles. Às vezes um menino sai de dentro da casa de Deus, um menininho sai com capacidade para derrubar um gigante e mudar histórias. Então, irmãos, é tempo dessas coisas. Por favor, desculpa eu tomar o tempo, mas é um apelo pastoral. Por favor, os irmãos aqui presentes e os irmãos que estão nas suas casas, por favor, vamos dar uma olhada no como é que está a nossa vida. Não vamos esperar as coisas desandarem para a gente cair em si, né? Ih, foi a presença, a glória que foi embora. E aí, não vamos deixar não.
Não é nem pela muita força, é quanto mais próximo a gente está. Eu me lembro de uma mulher que gastou todos os seus bens, anos e anos de esforços. Ela não chegou nem essa, caiu, né? De repente foi se arrastando, tocou na orla do manto, do vestido de Jesus, e ela foi curada. Não é assim? O outro só subiu na árvore, estava longe. Jesus foi lá e viu ele. Mas a gente precisa estar nessa postura de estar fazendo questão de ver Jesus, de sentir Jesus. Quem está com essa sede aí? Vou dar um minuto para você glorificar o nome do Senhor, para você mostrar para Ele aí o que você quer, o que você veio buscar. Fala com Ele, fala: Senhor, não estou com nada, Pai. Eu vim aqui, o Senhor sabe que eu não estou com nada, não abro Bíblia, não leio, estou estranho, eu me olho, não estou nem me reconhecendo, eu estou estranho, estou esquisito. Eu estou me acostumando com algumas coisas não estão me incomodando mais. Senhor, eu não estou conseguindo mais, eu não entendo mais. Antigamente eu lia, eu tinha gosto de ler a Bíblia, eu gostava de ir para a igreja, eu estou vindo para o culto forçado, pastor. Está difícil. Fala com Deus, porque a nossa capacidade vem dele, a nossa suficiência vem do Senhor, Ele é a nossa força. Cadê o glória a Deus da igreja? Eu sei que a máscara atrapalha, eu sei que está estranho, a gente está voltando, mas a casa do Pai, irmão, quem aprende a andar de bicicleta, irmão, não esquece mais. Você sabe entrar na presença de Deus, você sabe, só precisa ser você. Você é o filho amado, você é a filha amada. Você não precisa botar máscara só por causa do coronavírus, mas na presença de Deus você não precisa fingir quem você não é. Ele te ama, Ele te aceita do jeito que você quer, do jeito que você é, mas Ele quer que você mude, Ele quer que você seja mais forte, Ele quer que você seja mais santo, Ele quer que você seja mais puro, Ele quer que você seja mais forte, mais valente, mais poderoso. Ele quer que você seja mais ousado, Ele quer que você tenha mais paz, Ele quer que você seja mais feliz, mais alegre, Ele quer que você tenha mais domínio próprio. Ele quer isso para você, porque Ele quer te ver vencendo, Ele quer te ver rompendo, Ele quer te ver frutificando, Ele quer você como canal de bênção da vida de outras pessoas. Ele quer você e eu como extensão da sua poderosa mão. Deixa Deus te tocar nessa noite. Vamos superar tudo. Eu sei que alguma coisa é estranha, eu sei que está meio estranho, está meio difícil para você, eu sei. O Espírito também sabe, mas Ele é o nosso ajudador. Deixa Ele te ajudar. Abre os teus lábios, abre o teu coração, se envolva. Não seja espectador do culto, seja um adorador. Seja um adorador, seja um adorador, seja um adorador, seja um adorador. Adore, 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 exalte, bendiga, glorifica, chora na presença, fale em língua, dobre o seu joelho, erga as suas mãos. Faça aquilo que você sentir a vontade de fazer na presença de Deus, mas não fique parado, não perca a oportunidade, não perca a oportunidade. Aleluia. Derramar. Derrama, meu Senhor, toda o meu ser. Aleluia, graças a Deus. Já vou passar para o louvor, você pode ficar de pé mesmo. Eu queria só olhar aqui, porque eu vi um amado entrando ali, e eu imagino que é o irmão da Andréia, né?
Irmão, tu vai ver seu nome aqui, é Ademilson, né? Seja muito bem-vindo à casa do seu pai. Que Deus abençoe a sua vida. É um prazer te conhecer e te receber aqui nessa noite. Quantos estão felizes com a presença do irmão Ademilson? Dá em quem pode dar um glória a Deus mais alto? Graças a Deus, que bom. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia. O Roger pode continuar, tá? Sintam a unção aí. Já vão preparando, se quiser ir andando para a harmonia, para o louvor que vai começar, que eu vou passar direto para vocês, tá? Lucas 9, a partir do versículo de número 10. Um texto que o Espírito de Deus me deu ali para abrir o culto. O título que está acima da passagem aí é a primeira multiplicação dos pães e peixes. Isso é interessante demais, que Deus colocou no meu coração ali. A primeira multiplicação dos pães e peixes. Pães e peixes aí fala de provisão, né? Pães e peixes é o suprimento que a gente precisa, né? Ali eles estavam numa jornada. Para a nossa jornada a gente precisa de suprimento, sim ou não? E às vezes o suprimento vai embora, não vai? A gente olha assim, não tem nada. Está faltando a força para isso, está faltando força para aquilo, está faltando a sabedoria para resolver, está faltando. Mas nessa noite Deus tem isso para dar para a gente. Aleluia. Versículo 10. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-os para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Sabendo a multidão, o seguiu. E ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus. E sarava os que necessitavam de cura. Olha só, quem busca a Deus recebe cura. Quem precisa de cura aí? Dá glória a Deus. Eu preciso de cura. Quem precisa de cura? É cura da alma, é cura do corpo. Jesus Cristo, ele pode curar. O Espírito de Deus, irmão, uma gotinha da unção despedaça o jugo e repreende as enfermidades aí. Então, vamos buscar, vamos se aproximar dele. A multidão sabia disso. Por isso, culto onde Jesus se manifestava havia cura, irmão. Às vezes a pessoa está com dor de cabeça. Ih, cadê a dor de cabeça? Tem um culto, tem uma igreja que faz o culto, todo culto, o pastor fala, pergunta, quem estava sentindo isso aí? Sempre tem gente. Aquilo ali não é mentira não, irmãos. É claro que eu sei que você já tem várias experiências de chegar com dor de cabeça e sair sem ela, chegar com dor nas costas, vai embora sem ela. É assim mesmo. E hoje vai acontecer de novo. Quem crê dá glória a Deus? E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram, despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, agasalhem, eles se agasalhem, porque eles estavam com frio. Olha a frieza aí. Olha a frieza, né? Às vezes a gente está frio, está morno, está buscando a Deus, às vezes está no meio da multidão, né? Já tem uma necessidade aqui de se aquecer. Olha aí, a necessidade já tinha aqui, para que eles se agasalhem e achem o que comer. Porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas ele lhes disse, dá-lhes voz de comer. E eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Aqui eu quero botar você para pensar assim como eu parei para pensar. Irmãos, a igreja de Jesus é poderosa, irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele é poderoso, irmão. Às vezes a gente acha que não tem condições. A gente acha que a gente depende de um jeito A, de jeito B, de jeito C. O jeito é Jesus, irmão. O jeito é apresentar a nossa condição para Ele. O que é que nós temos? A gente só tem aqui 5 pães e 2 peixes, mas é o suficiente, irmão. É o suficiente, porque o Todo-Poderoso está na nossa vida. O que faz a diferença não é o que a gente tem, é em quem a gente coloca o que a gente tem. Ficou estranho ou ficou fácil de entender? A diferença não é o que eu tenho, porque tem gente aí que tem muito, mas não pode nada. Tem gente que sabe muito, mas não faz diferença nenhuma. E às vezes o pequenininho que nem você, irmãos, tem pouco, sabe pouco, mas o Deus Todo-Poderoso faz grandes coisas, irmão. E é por isso que a gente está aqui, irmão. Porque muitos de nós não tinha nada. O que esperava era só uma sepultura só, não tinha mais nada. Não tinha nada, irmão. Era um lugar numa cela, era um lugar sabe lá, numa cova rasa.
Era um lugar numa clínica de tratamento de psiquiatra. É isso aí que tinha lá pra gente, irmão. Era isso, não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Não havia esperança. Não havia mais nada. Era viver a vida que outros viveram no passado. Mas o Senhor Deus escreve uma nova história. E o que é que a gente tinha quando chegou a Jesus? A gente não tinha nada. Não tínhamos nada, não éramos nada, não podíamos nada, a gente não era ninguém, mas estávamos mortos, mas Ele nos deu vida juntamente com Ele. É pela graça que nós somos salvos, aleluia! É pela graça que Ele nos deu um novo nome. É pela graça que Ele começou a nos dar uma nova capacidade, um novo rumo de vida, uma nova direção. É Ele, sempre foi Ele, sempre foi Ele, sempre foi Ele. E tem que continuar sendo Ele, irmãos. Você não é pobre coitado, não, você não é pobre coitada. Nada de ficar com peninha de si, não, irmão. Se tiver que chorar, chora. Chora nos pés do Senhor, mas não fica se acovardando. Deus não tem dado espírito de covardia para ninguém. Agora é poder e moderação. Eles falaram que não tinha condições de dar comida para todo o povo. Agora, eles também eram o povo. Então eles não tinham comida para eles mesmos. Não tem esse negócio? A gente não está com nada e ainda tem que cuidar dos outros. Não tem isso, a gente não está se aguentando, irmão. Mas sempre aparece alguém para a gente ajudar, alguém para você orar, alguém para você... Não tem ou não tem isso, irmão? Mas a gente não tem nada assim. E agora? Como é que a gente faz? A gente pensa que não tem. Sabe por quê? Porque quando você faz parte do corpo de Cristo, o que o outro tem é teu também, irmão. O problema é quando a gente é estrela, quando a gente se acha o tal que não precisa de ninguém. Aí o que a gente tem não é suficiente. Não é suficiente. Agora, quando a gente é corpo, o que o outro tem é nosso. A gente não tem força, a gente não tem perna, mas a gente corre com o outro carrega a gente no ombro. A gente não tem força para orar, a gente não conhece Bíblia, mas alguém está estudando e a sabedoria dele se completa com a gente e a gente é suprido, a gente é alimentado, a gente cuida dos outros e a gente vai para frente também, irmãos. Olha aí que mistério é esse. Eles acharam que não tinha, mas eles tinham. E o que eles tinham não era deles, que era um menininho que tinha. Mas era deles, porque o menininho era corpo. O soberbo, ele não vai querer coisa do menino. Mas ali é deserto, irmão. Tem hora que a gente vai para o deserto. Tem hora que a gente vai para o deserto para aprender. Da onde vem as coisas que valem mais. Porque quando a gente vai caminhando no meio da multidão, vai andando com todo mundo no oba-oba, a gente começa a mudar os valores. A gente começa a confundir, bolar as trocas, irmão. Começa o que vale, o que não vale. E começa a se perder, irmão. Aí vai pro deserto. Aí entende que aquilo que não valia tanto é que vale mais. O que valia mais ali agora? O que aquele pãozinho valia naquela hora, irmão? Estava escurecendo o deserto. O deserto é maior frio, Rubens. É maior friagem. Vai comprar comida como? Ah, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas e agora? O que você tem para quem será? Louco, pediram a tua alma agora, e agora? O que tu tem? Para quem? Para que é isso aí? Mas tem 5 pães e tem peixinhos lá. Eles apresentam a Deus aquela condição. E o Senhor faz um grande milagre, uma grande multiplicação. Aqui a Bíblia fala de 5.000 homens. Só contaram os homens. Esqueceram das mulheres e das crianças. Todo mundo foi suficiente, irmão. Deus tem nessa noite e ao longo de toda a vida, para mim, para você, para nossa família, para os nossos parentes, aqueles que nem estão juntos, nem estão nem caminhando, Deus tem para eles também. A gente precisa se aproximar do Mestre.
e deixar Deus mudar a nossa mentalidade hoje. É por isso que você precisa fechar teus olhos, por isso que você precisa abrir o teu coração, você precisa se desconectar do mundo agora. Agora os olhos é para o Senhor, agora o desejo é para o Senhor, agora nessa pouca 1 hora que nós temos aqui, irmão, 1 horinha só, é para o Senhor, é para buscar o Senhor, para que Ele possa fazer a obra que Ele tem que fazer. Olha, e Ele é poderoso para fazer, hein? E Ele tem isso para fazer. Pai Santo, nós queremos dar graças ao Senhor, porque verdadeiramente o Senhor é Deus de multiplicação. O Senhor não é Deus de coisa contada, o Senhor é Deus de sobras, Pai. Mas às vezes é preciso a gente se deparar com situações para que a gente possa compreender da onde vem a nossa suficiência. Ela vem do Senhor. Abre os olhos daqueles que não estão enxergando, Pai. Abre o coração daqueles que não estão sentindo. Abre os ouvidos daqueles que não têm ouvido a Tua voz, meu Pai. E multiplica a força, multiplica o recurso, multiplica, Senhor Deus amado, a capacidade, o vigor, a vitalidade. Multiplica a unção, Senhor. E que possamos sair daqui transbordando, Pai, para podermos suprir a necessidade de outras pessoas também, espiritualmente, fisicamente, materialmente e sobretudo nesse tempo de tribulação, emocionalmente. Nós oramos assim, Pai, e já te agradecemos e vamos te louvar e te exaltar. Aleluia. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Em tua presença reunimos-nos aqui. Contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Declare o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava e agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar.
fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Preciso ser reconhecido. A minha agora é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mas que mais. Que cobre o rosto ante a ti, esconde o rosto pra que vejam tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mas que eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E com os serafins que cobre o rosto ante a ti, esconde o rosto pra quem veja a tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e o Santo dos Santos,
debaixo de tuas asas, meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é meu prazer. Sim, Senhor, é o meu prazer, tua presença, tua presença é meu prazer, tua presença, Tua presença, 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 meu prazer, tua presença. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me bate, tua presença é meu prazer. Oh, adoro o nome dele, exalte a ele. Pai Santo, Senhor, Tu és santo, Pai, Tu és santo, Senhor, Tu és santo, Pai, entronizado seja o Teu nome, Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver onde estiver, clamar pela glória, a glória de Santo, Santo,
sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Já pisou. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, tu sabes viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem pode cantar tua presença? Tua presença, meu prazer. Tua presença. Tua presença, meu prazer. Nos alegramos em ti, Senhor. Tua presença, tua presença, meu prazer. Tua presença. Tua presença É o meu prazer. Tua presença. tua Presença é o meu prazer. Você tem liberdade para adorar, liberdade para orar, liberdade para se derramar, liberdade para chorar na presença. Eu não vou atrapalhar, não. Vou deixar você glorificar. Tua presença, meu prazer. Tua presença, tua presença, meu prazer. É a hora do renovo, a hora da provisão. Chegou. Deixa Deus te suprir nessa noite. Deixa Deus prover no teu interior, na tua alma, no teu corpo. Deixa Deus operar. Deixa Ele fazer, deixa Ele agir. Abre teu coração. Não tenha medo, não tenha pressa. Não fique ansioso. Tua presença, meu prazer. Tua presença, 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 tua Aleluia. presença, meu prazer. Minuto de exaltação. Vamos passar para a palavra. Ergue as suas mãos o mais alto que você puder e exalta o nome de Jesus. Diga palavras de adoração.
Expresse a sua gratidão pelo mover dele no nosso meio. Agradeça a ele. Louve a ele, bendiga a ele por ter visitado a nossa vida, o nosso lugar, esse tempo. Ter feito o que ele fez aqui nessa noite. Se porventura você de repente não sentiu o que o outro irmão sentiu, tudo que você viu, o que aconteceu aí, de repente você não experimentou, não fique frustrado não. Continue buscando, o culto não acabou ainda. Continue abrindo o seu coração para que ele possa agir, para que ele possa operar. Eu quero exaltar o meu Senhor, o meu amado, porque eu pedi a ele, eu falei, meu Pai, o que eu faço, Senhor, para o Senhor encher aquele lugar, Pai? Eu preciso da Tua presença no culto, Senhor. Preciso, Pai. Teu povo precisa. O que eu faço, Pai? Meu Deus, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo. O Senhor ama a Tua igreja. O Senhor ama o Teu servo, Pai. Meu Deus, nos ajuda a dar continuidade, Senhor, manter esse fogo que o Senhor acendeu, Pai. Em nome de Jesus. Os nossos irmãos na nossa casa, Senhor, nos seus lares, através do computador, do celular, que não puderam estar aqui, Senhor, eles possam ser alcançados por essa mesma unção, Pai. Meu Deus, que eles possam ser renovados, que eles possam ser avivados, que eles possam ser curados, e que a provisão do Senhor, Pai, o Teu suprimento chegue na vida deles, chegue na casa deles, chegue no lar deles, nos negócios deles, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós oramos e Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Irmãos, eu vou convidar a Sueli aqui, a Sueli vai estar ministrando a palavra, mas ela vai se preparar ali, que ela deve estar se preparando. Eu vou chamar a minha esposa aqui, a Selma, para ela fazer a oração. E aí você vai, o mesmo microfone, a gente... coisa assim, né? É sério, mas eu vou falar uma coisa, às vezes a Thaís fala que é engraçado, não é sério? Mas a gente se beija em casa, então pode trocar o microfone, tá? Então não tem problema não, é porque nós estamos com um propósito de oração das 9 da manhã, às 15 horas e às 19. Às das 19 a gente começou o culto, mas estamos dentro das 19. Então às vezes você em casa pode perder o horário e deu às 9 horas, esqueci, até às 10 você ora. Ah, mas passou das 10, não tem problema, é 11 horas, você ora, não tem problema. O propósito de Deus tem duas finalidades, esse propósito. Uma é que Deus possa realizar a sua obra através da nossa oração. Ele procura um que esteja na brecha e vai achar a gente, vai achar o povo orando. E cumpre o segundo propósito, é um propósito duplo, renovar a nossa vida de oração. Então nos coloca no rumo. Então não fica nessa, pastor, esqueci, não fica com vergonha, é assim mesmo. Esqueci, mas lembrei, agora eu oro. Aí vai chegar uma hora que a gente não esquece mais. Vai virar, Daniel orava três vezes por dia, né? Tinha 3 períodos de oração. A gente está orando 5 minutinhos, passa rápido, né? E a Selma vai fazer essa oração agora. Sabe qual é o motivo, né? Pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa comunidade e pelos profissionais da área da saúde, tá? A Selma vai fazer essa breve oração e em seguida ela vai chamar a Suelen e vai dar sequência ao culto. Seu microfone está aqui, tá bom? Vou passar para sua mão. Cadê ele? Está aqui. Aí você vai, aperta ele, tá? Pai, em nome do Teu Filho Jesus, ó Deus, nós nos apresentamos nessa noite, Senhor, envolvidos por esse propósito que o Senhor coloca em nossos corações, pedindo ao Senhor, Deus querido, Tu que é Deus que cuida das famílias, pedindo ao Senhor que o Senhor possa realizar o Teu querer, os Teus propósitos, aquilo, Senhor, que nasceu no Teu coração e que ainda, meu Pai querido, não tem se realizado por causa da dureza dos nossos corações. Pedimos ao Senhor nessa noite que o Senhor jogue por terra toda a resistência, todo o distanciamento daqueles que se encontram no mesmo lar e ainda continuam distantes. Queremos pedir ao Senhor nessa noite, como uma igreja viva, como uma igreja atuante, que o Senhor possa fazer com que o amor, a amizade, Deus, a fidelidade, o companheirismo possa crescer cada vez mais na vida das famílias da Tua casa e de todas aquelas que nos ouvem através dessa live. Senhor, em nome de Jesus, apresentamos ao Senhor a nossa comunidade. Deus, Tu que é o guarda de Israel, joga por terra toda a artimanha do inimigo,
todo levante do inferno, todo desejo de derramamento de sangue, tudo aquilo que não provém do Senhor. Guarda a nossa comunidade, Deus querido. Acampa os teus anjos ao redor da nossa comunidade. Pedimos sobre os profissionais da saúde, Senhor, em nome de Jesus, esses guerreiros, Deus querido, que o Senhor levantou e deu uma força, uma sabedoria tal por esse tempo. Nós reconhecemos a tua graça, nós reconhecemos a tua boa mão sobre a vida deles e pedimos ao Senhor todo esse tempo dedicado, todo esse medo que eles tiveram que enfrentar, todas as limitações que os teus filhos tiveram também que enfrentar. Pedimos que sobre a vida de cada um deles, Senhor, o Senhor possa recompensá-los cada vez mais. Continua guardando, continua mantendo a sua força, continua mantendo a destreza, a sabedoria, o amor, Deus querido, o amor desses homens, dessas mulheres, Senhor, que tanto têm ainda se dedicado pela vida de cada paciente. Quero pedir ao Senhor também, ó Deus, pela vida da nossa igreja. Toma a tua igreja nas tuas mãos cada vez mais. Como teu servo já falou aqui, Senhor, aviva a tua obra que há em nós. Senhor, aquele que estão nos ouvindo em casa, que o Senhor possa aquecer o coração, renovar a mentalidade, Senhor, tirar as escamas, aquilo que bateu uma frieza espiritual. Senhor, nós pedimos pelo poder que há no teu nome, que bata em retirada agora toda a frieza espiritual, todo comodismo caia por terra agora, que haja saudade do corpo, que haja saudade desse corpo a corpo, desse agir que há na tua casa e somente há na tua casa. Deus, nós agradecemos ao Senhor, agradecemos pela tua presença, agradecemos pela tua boa mão, pela tua boa voz, pelo teu espírito que se move no nosso meio. Pedimos ao Senhor sobre a vida da Suelen agora, Senhor. O Senhor possa usar a tua filha como o Senhor nunca usou. Enche a tua filha com sabedoria, enche a tua filha cheia da unção. Que a tua filha, Senhor, em nome de Jesus, que haja intrepidez, que haja ousadia na tua presença e que a voz da tua filha não seja mais a dela, mas seja a tua doce voz aos nossos corações. Trabalha na terra do nosso coração e que essa semente, Senhor, ela venha germinar a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Amém. Suelen. Paz do Senhor Jesus Cristo, família, agora foi. Convido os meus amados irmãos a abrirem comigo no livro de Neemias, capítulo 1. Vou ler do versículo 1 ao versículo 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Podeis assentar. Amém. Eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade de pregar uma palavra tão preciosa, tão poderosa, que tem o poder de direcionar a nossa vida, de mudar a nossa história. Agradeço ao meu pastor por confiar em mim. Agradeço por eu ter meus amados irmãos aqui comigo. Então, como minha pastora diz, vamos entrar na história. Mantenham as suas Bíblias abertas, porque eu ainda vou ler bastante versículos, tá, gente? Então, vamos lá. Neemias, né? Ele era um dos
dos exilados na época do exílio babilônico. E eu não sei se vocês lembram, na semana passada, quando eu trouxe a palavra, eu falei sobre o Salmo 126 e falei um pouco sobre a libertação do povo do exílio, né, do cativeiro. E aí, quando Deus me deu essa palavra, eu falei, Senhor, vou falar mais um pouco de novo sobre os exilados e a libertação. E sendo que a palavra é de Deus, né, a palavra não é minha, e glórias a Ele, né? Então, eu não sei se vocês lembram, mas eu na semana passada, eu falei sobre um pouco dos que saíram, falei sobre o Salmo 126, e sobre o povo que foi liberto do cativeiro. Né? E após o povo ser liberto do cativeiro, uns ainda ficaram por lá. Uns voltaram para Jerusalém, outros ficaram, enfim. E Neemias, ele era um desses, que ele ficou no palácio, porque ele era copeiro do rei. Então, ele após a libertação do povo, ele não seguiu junto com o povo, ele continuou no palácio, porque Neemias, independente de ele ser um deles, ele não estava naquele momento junto, porque ele trabalhava com o rei da Pérsia. E ele era copeiro do rei, a palavra me diz que ele era copeiro do rei. E o que é o copeiro? O copeiro do rei é um cargo de confiança, né? É aquele que toma conta das coisas do rei, é aquele que tem um poder, né, sobre as coisas, é como se fosse um braço direito do rei. E ele era o copeiro, sendo que independente dele ser o copeiro, ele era daquele povo. E aí ele trabalhava com o rei. E aí, num certo dia, ele recebeu a visita do irmão. E ele perguntou como que vai aquele povo que conseguiu escapar do exílio, como está a cidade, como está aquele lugar. E o irmão dele foi falando com ele, olha, a cidade não está boa, está tudo destruído, o povo está em estado de miséria, o povo está desprezado, o povo está abandonado. E Neemias ali, ele entristeceu o coração dele. A palavra diz que ele ouviu essas palavras, sentou e chorou. E por alguns dias ele se lamentou e ficou jejuando e orando ao Deus do céu. Eu vou falar 4 palavras aqui e eu quero que vocês repitam comigo. A primeira palavra é santificação. A segunda palavra é comunhão. A terceira palavra é perseverança. E a quarta palavra é vitória. Digam mais alto, vitória. Glórias a Deus. E durante a história de Neemias, né, eu lendo que Neemias, ele era um homem de Deus, ele era um homem temente a Deus, um homem que se consagrava, que se santificava, um homem que buscava a palavra, que buscava o Senhor antes de tomar qualquer atitude. E ali ele se entristeceu. E ele poderia ter usado do poder dele para expressar alguma atitude ou para fazer alguma coisa de imediato ou de pronto. Mas não, ele preferiu se calar e orar ao Rei dos Reis. Porque ele servia um rei de carne e osso. Mas ele servia muito mais a um rei onde ele não podia ver, mas que ele cria. E que ele sabia que podia todas as coisas. E às vezes muitas vezes a gente tem que tomar uma atitude dessa e a gente não faz, né? A gente usa do nosso poder do momento ou da ferramenta que a gente tem diante de alguma frustração, diante de algum problema, e a gente, ao invés de se santificar, ao invés de a gente orar e pedir direção a Deus, a gente muitas vezes age no impulso. E a gente chama um, a gente chama outro, a gente fala com o primeiro, liga para o outro, está acontecendo isso. E muitas vezes a gente se pega naquele erro, naquelas mesmas palavras assim, poxa, mas eu nem pensei, se eu pensasse eu não tinha feito. Agora já era, já falei. Não era para eu ter falado. Pô, mas eu não pensei. E a gente age por impulso. Sendo que nós, como cristãos, quando a gente professa fé em Deus, a gente tem que crer que antes de a gente tomar qualquer atitude, a gente tem que pedir direção dele. Para que a gente não venha cair nessas armadilhas que a gente mesmo traz para a gente.
Porque muitas vezes agir no impulso nos traz consequências e às vezes erros que não dá mais para ser revertido. Mas Neemias não, ele foi prudente, ele foi sábio e ali ele foi orar a Deus. E o que me chamou a atenção foi que no início do texto diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º. Aí eu fui procurar o que era o ano Quisleu. E aí o ano Quisleu, pastor, se eu estiver errado, o senhor, por favor, me corrija. O ano Quisleu, pelo calendário judaico, é entre novembro e dezembro. Né? Mês de novembro e dezembro. Entre esses meses. Então foi entre esses meses do ano 20º que Neemias conversou com o irmão dele e teve a notícia, se entristeceu o seu coração e começou a orar a Deus, né? Buscando o direcionamento do Pai. Ali ele se santificou, ele se consagrou, né? Que a palavra que eu queria falar nem era santificação, era consagração. E aí vamos lá para o capítulo 2, ainda com a Bíblia aberta. E eu vou ler aqui rapidinho, porque são muitos versículos. No capítulo 1, porque não dá para a gente ler tudo, porque a história é um pouco comprida, mas em casa, com calma, vocês se aprofundem na história e vocês vão ver como que Neemias ele orava. E ele começou a se preparar até ele tomar uma atitude. E aí no capítulo 2 diz o seguinte: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Aí, de novo, aqui no início do capítulo 2, diz o seguinte: no mês de Nisan. Aí fui eu pesquisar qual era o mês de Nisan, no calendário judaico. E é entre os meses de março e abril, né, pastor? E aí, eu percebi o seguinte: ele começou a orar por isso entre novembro e dezembro. Ele ficou 3 meses até ele tomar uma atitude. Durante esses 3 meses, ele ficou orando, jejuando, se consagrando ao Senhor até obter uma resposta. A gente bem que poderia ser assim, né? A gente, às vezes, não tem paciência para esperar 2 dias. E a gente pega recurso daqui, a gente caça recurso dali, e a gente, às vezes, quer agir da nossa maneira. A gente quer que seja na nossa direção, a gente quer que seja no nosso tempo. E muitas vezes, da nossa maneira, nos leva para caminhos errados. Mas quando a gente pede direção a Deus, pode demorar o tempo que for para Ele nos responder, mas Ele vai nos dar a direção correta. E ainda que tenha obstáculos, ainda que tenha lutas, ainda que coisas se levantem, Ele vai estar lá nos garantindo e a gente vai saber e vamos ter a certeza que o caminho que a gente está trilhando é certo. Porque foi Deus que falou com a gente. Porque se eu creio em Deus e eu tenho uma resposta dEle, eu vou com mais fé, eu não vou com dúvida, eu não vou com incerteza. Será que é? Será que não é? Ou muitas vezes a gente acha do nosso jeito e fala assim: não, se eu tive essa ideia foi porque Deus me deu. E muitas vezes não é. Será que a gente tem paciência para ficar orando e se consagrando durante 3 meses até a gente obter uma resposta? Porque às vezes a gente faz da nossa maneira e a gente ainda acha que a resposta é de Deus. Graças a Ele, muitas vezes, pela misericórdia, dá certo. E quando dá errado, a gente tem que voltar e refazer todo o caminho de novo. Mas Neemias não. Ele não agiu no impulso. Ele não deixou a ansiedade, a tristeza dominar ele.
Mas ele parou tudo e ele falou: vou me consagrar àquele que vai me dar a direção correta para todas as coisas, vai me dar as ferramentas, vai me mostrar como eu devo agir, de que forma eu devo entrar. E Deus foi preparando tudo, inclusive o coração do rei. E Neemias falou com o rei preparou tudo, o rei fez as cartas para Neemias entregar ao governador para que Neemias fosse até a cidade, para que tudo fosse na direção correta. E foi Neemias. Seguiu Neemias para Jerusalém. Neemias também entendia que não se faz nada sozinho, né? Lembrem das palavrinhas: santificação, né? Consagração, que era para eu ter falado consagração, comunhão. Neemias entendia que ele poderia até reconstruir os muros sozinhos, mas com o povo seria mais rápido, seria melhor. E Neemias, ele chegou em Jerusalém e ele começou a observar. Antes de ele falar qualquer coisa, ele começou a observar os muros, ele começou a observar a cidade. Ele começou a olhar como que estava a situação. Logo após isso, Neemias começa a convocar o povo. Neemias começa a conversar com o povo. E ainda no capítulo 2, versículo 17, Neemias diz: então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixamos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Amém. E ali Neemias, ele começou a se juntar com o povo. No capítulo 3, depois vocês podem ler, tem escritinho todas as pessoas que ajudaram Neemias. Porque Neemias entendia que Deus era com ele. E que ele sozinho ele não ia conseguir nada. Imagina ele sozinho para reconstruir muros de uma cidade muito grande. Com Deus não seria impossível, mas seria mais difícil. E ele entendia. E o que Deus quer falar com a gente nessa noite é que a gente sozinho, a gente tem coisas que a gente não vai superar. Tem coisas que a gente não vai romper, tem coisas que a gente não vai construir, tem coisas que a gente não vai reconstruir. Porque às vezes coisas foram destruídas dentro de nós, nos nossos sentimentos, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ministério, na nossa família, enfim, diversas áreas. Aqui a gente fala dos muros, mas cada um tem a sua reconstrução pessoal. E a palavra do Senhor, ela é muito clara. Lá no livro de Tiago, deixa eu ir lá rapidinho. Capítulo 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais um pelos outros para seres curados. Às vezes a cura que a gente precisa está no outro. O outro nos ajuda a nos curar onde está doente, onde está enfermo, uma área que a gente pensa que já não tem mais jeito ou que a gente não está enxergando a doença. Na quinta-feira, na live de quinta-feira, o tema foi esse, falamos sobre isso, sobre a importância do relacionamento para uma vida abundante. Precisamos entender que isolados a gente não vai conseguir chegar muito longe. Gideão teve 300 com ele. Davi, quando era para estar na guerra, ele preferiu se isolar. E ele teve uma mancha na história dele por causa disso. Às vezes a gente está em guerra e a gente quer guerrear sozinho. A gente tem que começar a olhar para o lado e ver que Deus nos deu uma família. Deus não me deu pessoas que servem a Ele comigo, não. Deus me deu irmãos. Deus me deu os pastores, Deus me deu uma liderança, Deus me deu um lar espiritual, pessoas que eu posso contar. Quando a gente olha para os discípulos,
A gente não vê amigos que se juntaram para começar uma grande obra. Eu acho que os únicos ali que já se conheciam era Pedro e André, porque eram irmãos. Juntos, eles foram se ajustando e eles foram construindo histórias. Eles foram construindo um laço de amizade. E eles viveram experiências incríveis. Eles sofreram juntos, eles se alegraram juntos. Eles faziam tudo juntos. E um só Deus, o cabeça deles era Deus. E assim como nós somos um corpo que estamos dia após dia nos ajustando. Então não tem por que a gente sofrer sozinho. Não tem por que a gente passar pelas provas sozinho. E Neemias, ele entendeu isso. E aí ele começou a chamar o povo e a motivar o povo a falar para o povo que ia dar certo. Mesmo com o desânimo, mesmo com os obstáculos. E aí no capítulo 2, versículo 19... Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Queres rebelar-vos contra o rei? E aí os inimigos começaram a se levantar. Porque é assim, né? Quando a gente começa uma grande obra, um grande projeto, quando a gente vai num plano, começa a se levantar tudo. Essa é a importância de a gente estar junto. Porque quando aquele povo começou a desanimar, Neemias animava eles. Neemias orava. Neemias se consagrava. Neemias falava para eles: não, nós vamos conseguir. E Deus começava a dar estratégia para Neemias. E eles juntos começaram a perseverar, sem se distraírem com as ameaças, com a zombaria, porque começaram a zombar deles. Não acreditavam que seria possível diante de um cenário todo destruído. Muitas vezes a gente olha para a gente olha para uma área da nossa vida que está destruída, nem a gente acredita. Sara, quando Deus falou para ela que ela ia ser mãe, ela riu. Nem ela acreditava. Às vezes nem a gente acredita no que Deus pode fazer. E Neemias, ele acreditava. E no texto diz que o povo começou a desanimar. Mas Neemias começou a orar a Deus e Deus começou a dar estratégias. No capítulo 4, versículo 7. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Deus começou a dar estratégias, eles começavam a orar e a vigiar. A gente trabalha e os outros vão começar a vigiar as entradas. No texto também me diz que com uma mão eles carregavam material, com outra eles já estavam armados esperando. Porque a gente ora de um lado e a gente vigia do outro. E a gente se consagra e a gente fica na comunhão, junto com aqueles que nos aproximam mais de Deus, que fortalecem a nossa fé, que nos animam quando estamos fracos, e a gente persevera. E juntos a gente persevera e pode se levantar o que vier. Neemias não deixou aquele povo se distrair, porque as coisas estão se levantando para distrair a gente. Às vezes a gente está numa guerra e a gente parece que a gente não está entendendo o que está acontecendo. A gente se distrai, a gente sai do rumo, a gente sai do propósito. A pandemia do coronavírus foi uma coisa que veio, que distraiu muita gente. Infelizmente, muitas pessoas saíram do rumo que estavam trilhando por causa da pandemia. A frieza chegou para muitos cristãos. Mas a palavra diz: confessai uns aos outros. Se você está fraco, chama o seu irmão. Se você está frio, conversa com o seu irmão. Mas não fica distraído. Não deixa que essas coisas distraiam a sua cabeça. Mas também existem casos
de que a gente procura se distrair. Porque às vezes a gente tem medo do novo. Às vezes a gente tem medo de enfrentar o problema. E a gente procura não olhar para ele. É como se a gente pegasse ele, botasse no cantinho e falasse assim, ó, depois eu resolvo. E a gente começa a fazer um monte de coisa. Para a gente não prestar atenção naquilo que tem que ser resolvido. Às vezes a gente se apega àquilo que é velho, que Deus já quer que a gente tire da nossa vida, mas a gente se agarra naquilo e finge que não está vendo o que Deus está falando, o que Deus quer fazer. E a gente procura fazer várias coisas para não enfrentar o que Deus está propondo. E às vezes o nosso medo é maior do que a nossa fé. Às vezes Deus mostra o caminho, mas a gente prefere o antigo. Até mesmo por medo de se frustrar ou de dar errado. Porque às vezes a nossa fé está pouca. A gente não tem que ter medo do novo. A gente não tem que se acomodar. Neemias poderia estar lá no palácio. Não estou acomodado. Eu sou copeiro do rei, eu estou com uma vida boa aqui, estou tranquilo. Mas não. Ele era servo do Deus Altíssimo. Foi Deus que incomodou ele para essa grande obra, porque Deus levanta pessoas para fazer a diferença na vida de outras pessoas, no lugar que outras pessoas ou que a gente mesmo mora. Deus levanta pessoas para animar outra pessoa, para reavivar a fé de outra pessoa. E Neemias foi um desses, porque Neemias ele só não chegou ali para reedificar os muros, mas ele chegou ali para avivar aquele povo. Para avivar a fé daquele povo, para mostrar que com Deus eles podiam todas as coisas. Eu não sei o que está distraindo você, eu sei o que está me distraindo, e conforme eu orava e eu pedia a Deus direção sobre essa palavra, Deus ia me mostrando que tem coisas que estão me distraindo e que eu preciso continuar olhando para o alvo, porque é Ele que vai me dar a direção. Não deixa que Sambalat e Tobias te distraia, não deixa que fofoquinhas te distraiam, não deixam que circunstâncias, que impedimentos, até mesmo uma vida financeira que às vezes está indo por um momento ruim, não deixa que essas coisas te tirem do propósito. Peça direção a Deus. Se junte com seus irmãos, com a sua igreja. Persevere. E Sambalat e Tobias, vendo que ele não podia parar aquele povo, eles pensaram, então vamos parar Neemias, porque é ele que está sendo cabeça desse povo aí. Ele que está liderando esse povo. E aí no capítulo 6, versículo 1 ao 4, tendo ouvido Sambalat, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto não tinha posto as portas nos portais, Sambalat e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremos nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Eu estou numa grande obra, eu não posso parar. Qual é a grande obra que você está fazendo na sua vida? Cada um de nós sabemos aonde a gente quer chegar, qual a grande obra que a gente está. E quando a gente está indo na direção de Deus, buscando ouvir a voz de Deus, pode vir quantos pedidos que forem, a gente vai falar a mesma coisa. Eu estou numa grande obra, eu não posso parar. Eu não posso parar para querer me indispor com uma pessoa que falou mentiras ao meu respeito. Eu não posso parar para me indispor com uma pessoa que está postando coisas que me afetam. Eu não posso parar para ficar manchando meu testemunho e depois eu agir no impulso e me arrepender. Eu não posso parar. Eu não posso parar porque eu sei aonde eu quero chegar. E quando eu sei onde eu quero chegar,
Eu sou responsável pelo caminho. Deus me dá a direção, mas quem é responsável por isso sou eu. Porque se eu virar para um lado ou para o outro, quem vai ser prejudicada sou eu. Eu não posso parar para dar ouvidos a mentiras. Eu não posso parar. Até porque Deus não tem prazer nos que retrocedem. Eu não posso retroceder. E a gente vai perseverando junto. Tá tudo muito difícil. As coisas parecem que estão se levantando cada vez mais para minar a nossa fé. Sabe, para tirar nossa esperança. Às vezes a gente olha e pensa, não tem jeito. A gente pensa, tá difícil demais. Eu não vou conseguir. Sendo que esse pensamento ele tem que entrar e sair. Ele não pode permanecer. Você acha que para Neemias foi fácil olhar para uma cidade, ver tudo destruído? Como que eu vou reconstruir? Ele deve ter pensado, como que vai ser? Como que eu vou reconstruir isso tudo? Mas ele não estava sozinho, ele tinha o auxílio de Deus. E quando a gente tem o auxílio de Deus, o que parece impossível se torna possível pelo poder que ele tem. E pelo poder da nossa vida, a gente vai influenciar outras vidas. E a gente vai ajudar a reconstruir outras histórias. E foi assim que aconteceu. E foram muito mais os feitos de Neemias durante esse tempo. Porque ele impactou todo um povo. É porque a história é um pouco longa, não dá pra gente contar tudo aqui. Mas foi muito linda a obra que ele fez. Mas foi porque ele se consagrou. Foi porque ele entendeu que sozinho ele não podia chegar a lugar nenhum. Foi porque eles perseveraram juntos em oração, caminhando juntos sem se distrair com tudo que se levantava, sem ficar se indispondo, manchando testemunho, discutindo e fazendo coisas que não agradam a Deus. Eu não posso parar o que eu estou fazendo para dar ouvido para aquilo que quer me distrair. Se eu creio em Deus, eu tenho que pegar a direção que Ele me deu e ir avante. E no capítulo 6, ainda no versículo 15, diz o seguinte: Acabou-se, pois o muro, aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias, sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Em 52 dias, eles reconstruíram todos os muros. Em 52 dias, eles tamparam todas as brechas. E eles obteram vitória, porque eles se consagraram, porque eles foram unidos, porque eles perseveraram. Esse é o caminho, e eles foram vitoriosos, porque Deus era com eles. Porque quando a gente inclui Deus em primeiro lugar, antes de a gente fazer qualquer coisa, não tem como dar errado. A palavra já diz: consagre os seus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Quando a gente decide confiar antes de agir, não tem como a direção ser errada. Não tem como não dar certo. Porque se for para dar errado, Jesus não vai dar aquela direção, ele vai dar outra. Davi, antes de ele ir para qualquer guerra, ele pedia ao Senhor. Ele consultava a Deus. E Deus dava as estratégias. Enquanto Deus não respondia, ele não ia. Saul não esperou para ouvir a resposta do profeta. E como é que foi o término da história dele? Poderia ter sido diferente. Pode ser diferente com a gente também, porque Deus tem um caminho de vitória para mim e para cada um de vocês. Basta a gente se consagrar, a gente buscar ouvir a voz do Senhor, a gente entender que não foi em vão que Deus nos deu uma igreja tão maravilhosa. Irmãos, a gente perseverar juntos e não se distrair diante das dificuldades, que a gente vai obter vitória para a honra e glória do nosso Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia.
Aleluia. Aplaude mais forte. Graças a Deus. Boa essa palavra. Você entendeu. Eu fico feliz quando eu consigo compreender a palavra, né? Não tem dificuldade nenhuma de entender. Qual é o caminho da vitória, irmãos? Consagração. Repete comigo. Consagração. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais poder eu tenho, mais discernimento eu tenho, mais sabedoria eu tenho, mais forte eu tenho para resistir o tempo, que tem tempo de aguentar, né? Tem tempo de resistir, tem tempo de construir. E sozinho eu não chego a lugar nenhum. Qual o segundo segredo? Primeiro é consagração, o segundo é comunhão, unidade. Na unidade Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Sozinho a gente até vai mais rápido, né? Mas cansa lá, tropeça e cai. Unidos a gente vai mais longe. Você é unido, tem que rever esses princípios aí, irmãos. Tem gente que caminha com a igreja, faz parte de um corpo, mas não vive a unidade da igreja. Na verdade, isso é muito triste, né, Selma? Isso é triste. A pessoa faz parte, é um número no hall, mas não vive a vida da igreja, não ora junto com a igreja, não compartilha luta, é uma pessoa isolada. Essa pessoa ela não rompe. Então é consagração, unidade. E o terceiro qual é, irmãos? Às vezes tem gente que começou a se consagrar, né? Começou a se consagrar, depois se uniu, mas aí na hora que começou, né, a se estranhar, ter as diferenças, as coisas, a pessoa não persevera mais, ela desiste da unidade. As coisas afastam ela do corpo de Cristo, as pessoas afastam ela da consagração. Nem sempre é luta, sabia? Às vezes a bênção separa muitas pessoas da comunhão com Deus, da comunhão com os irmãos e também de uma vida de consagração. Feche os seus olhos e abre o seu coração para Deus falar, irmãos, uma palavra brilhante, maravilhosa, calma, doce, desceu suave. Tem remédio que às vezes é amargo, faz bem, né? Mas tem vezes que o remédio é docinho, tipo aquele xaropinho de criança, é uma benção mesmo, fácil. Não é verdade? Mas a gente tem que reagir a esse remédio. A gente precisa ver onde se aplica isso na nossa vida. Para pensar como é que está a sua vida de comunhão. Para ver como é que está a sua vida de consagração. Faz propósito com Deus aí, Pai. Eu quero vencer. Eu já vi que para vencer eu vou ter vitória. O inimigo vai se levantar, vai querer me fazer parar a obra. Se eu já parei, eu vou pegar a obra de novo. Eu vou meter a mão de novo no arado. Eu vou começar a investir de novo, porque às vezes cansa. Cansei, Deus. Eu tinha cansado, mas eu entendi hoje que eu tenho que perseverar. Eu vou precisar perseverar. Então pede a Ele força para perseverar. E já faz propósito para recomeçar na segunda-feira de amanhã. Já começar de novo. Recomeçar. Dá uma olhadinha na comunhão. Como é que está essa comunhão? Sozinho a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não é propósito de Deus a gente fazer nada sozinho. E se consagra a Deus, irmãos. Não é pela quantidade, mas é pela qualidade. Uma oração sincera, um coração quebrantado e contrito. Nós temos 24 horas por dia, irmãos. Nós temos tempo para fazer um devocional. A gente tem tempo para orar. A gente já sabe que a gente vai ter culto quarta, sexta. Agora está tendo escala, irmão. Não tem necessidade de ficar faltando várias. Não tem necessidade. Se organize. E eu ouvi essa palavra. Consagração, comunhão, perseverança. E aí no final eu tenho a vitória. A vitória é minha e é a vitória de quem está à minha volta. Pai Santo, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor, nessa noite de provisão, o Senhor liberou para nós aquilo que nós necessitávamos. Nós necessitávamos ouvir essa palavra e orar, olhar para Neemias. Às vezes deixar a nossa zona de conforto para que a gente possa ser abençoado. Às vezes a situação está cômoda, confortável agora, mas às vezes amanhã a coisa pode mudar e a gente não ter recurso. A gente ficou sozinho, a gente se isolou, a gente não se consagrou e a gente, Senhor, não tem força para perseverar. Então é hoje é o dia, Senhor, nós precisávamos ouvir isso. Pai, ajuda aqueles que estão com dificuldade de orar, estão com dificuldade de fazer seus devocionais, de ler a Bíblia, de acompanhar seus propósitos, ó Pai. Meu Deus, de andar em comunhão uns com os outros, aqueles que estão de repente feridos, ou que estão magoados, ou que, porventura, quem sabe, nós somos o teu povo, às vezes alguém soberbo, alguém orgulhoso, mas às vezes alguém tímido, alguém machucado, alguém que
tem dificuldade de se envolver, ó Pai, e leva a romper, ó Pai. Mulheres que não conseguem se envolver com outras mulheres, homens, Senhor, que já temos a tendência a ficar isolado. Eu chamo de síndrome do leão. A gente cresce e quer ficar sozinho, meu Pai, e às vezes a gente fracassa, a gente deixa de abençoar outras vidas, deixa de ser abençoado, fica lutando sozinho. Ajuda-nos a superar isso, ó Pai, para que a gente possa ter os ingredientes que Neemias teve para que ele pudesse fazer uma tão grande obra de restauração. Às vezes vai demorar muito mais, Senhor, e vai haver tanta perda se a gente não se consagrar, se a gente não andar em unidade, se a gente não perseverar. Mas nós cremos que nessa noite a Tua palavra veio como um bálsamo e como um tônico que vai nos fortalecer em nome de Jesus. Nós já queremos pedir, ó Pai, que o Senhor derrame agora uma terra sobre a semente que foi plantada agora, Senhor, que o Senhor libere uma unção adubadora que faça essa semente brotar e dar fruto na nossa vida, Pai, a partir de agora, e que possamos ser vencedores, que a força dos Sambalates, dos Gessens, Senhor, dos Tobias por aí afora, Deus amado, não venha roubar de nós a nossa força, a nossa perseverança, a nossa unidade, meu Pai, e a nossa consagração diante de Ti. Que o Teu nome venha a ser glorificado em tudo. Em nome de Jesus nós oramos e em nome de Jesus Cristo nós Te agradecemos. A igreja diga: graças a Deus. Não sei se aquele relógio está certo, batemos a nossa hora aí, 1h30, né? É isso, pastor Josimar? 1h30, né? Certinho? 1h37, esse homem é exato, né? 37. Então, meus amados irmãos, eu quero celebrar com a igreja. Cumprimos e vencemos o nosso propósito de unidade. Lemos a Bíblia toda. Quem pode glorificar o nome do Senhor? De repente, seu glória não vai ser tão cheio porque você parou no meio do caminho. De repente, não conseguiu caminhar junto, mas não se entristece, não. Eu não botei já outro propósito, mas eu já estou doido para começar outro propósito de leitura bíblica. Eu estou deixando você à vontade, mas o pastor é aquele que é o chato. Lá vem o pastor de novo com essa mensagem de vamos ler a Bíblia. Já leu sua Bíblia hoje? Bom dia! Já leu? O pastor nem pergunta como é que eu estou, já bota bom dia. Já leu o seu capítulo hoje? O pastor não deu nem boa noite, nem sabe como é que eu estou, já botou boa noite. Você já leu o seu capítulo hoje? É porque, irmão, sem a Bíblia a gente não vai chegar a muito lugar, não. A gente vai ser complicado. Quem não levanta a mão não para ninguém ficar triste que não conseguiu ler, irmãos. Vai começar de novo. Eu estou meditando no livro de Romanos. Meu capítulo está sendo... Tá junto ali, mesma ligação, pastor de Senhor. Estou em Romanos. Estou meditando em Romanos e hoje estava lendo Marcos também, né? Estava lendo alguma coisa de Marcos, só que Deus me puxou para João hoje nesse propósito de aventura. Irmão, se envolva com a Bíblia Sagrada. A Bíblia cura, lava, purifica, irmãos. Meu tratamento contra a droga foi a Bíblia Sagrada, né, Selma? Selma, bichinha sofreu comigo, né, Selma? Sofreu. Já pediu até a pessoa, queria que a pessoa me levasse. Leva, prepara e leva. Mas a Bíblia transformou esse pobre pecador aqui. Meu tratamento foi a Bíblia Sagrada. Eu sei que Deus usa remédio, usa médico, mas no meu caso, a minha esposa está ali, foi a Bíblia Sagrada que me lavou e me purificou. A Bíblia é poderosa, irmãos. A Bíblia é poderosa. Envolva-se com ela, tira um tempinho lá para meditar, tá legal? Terça-feira é culto da palavra lá na sede. Por enquanto, a presença lá ainda está um pouquinho reduzida. O pastor, se eu não me engano, não fez escala. Hoje até estava bem cheio lá. As pessoas podem participar lá. Tem contado muita diaconisa cristiana. Não perde, né? Está sempre lá. Uma grande bênção. Hoje foi a Santa Ceia do Senhor. Foi uma grande bênção. Quem esteve lá não me viu, estava participando em casa, até com essa camisa aqui mesmo. Foi uma bênção em casa. Meu horário apertou um pouquinho, né? E ficou ruim de chegar. Eu fiquei com medo de chegar e não ter lugar para mim, tá? Então foi uma grande bênção. Irmão, agora senhor Rodrigues, é o quê? Senhor Rodrigues, senhor Rodrigues casou-se, né? Agora o casal religioso está chegando, dia 20 dia 4 de agosto? 4 de agosto? Que bem, 4 de agosto? 15 de agosto, vão estar todo mundo convidado. Vai ser onde? Na Barra da Tijuca? No Ribalta, né? Tô brincando, mas tem os convidados certinho para estar lá. Mas o pessoal pode dar presente, não pode? O pessoal pode dar presente. É uma grande bênção. Irmão Ademilson, né?
Um grande prazer conhecer o senhor. Deus abençoe a sua vida. Espero que você saia daqui fortalecido no senhor. Quarta-feira, verdade prática, tá? A verdade prática voltou àquele padrão. A gente louva, uma palavra breve. E na quinta-feira a gente não tem o Ministério Compartilhar. O Ministério Compartilhar Gadita vai ser agora uma vez por mês, tá? Uma vez por mês a gente vai ter uma dinâmica maior, um tempo maior para poder ser mais edificante. Quem pode dar glória a Deus aí? Aleluia. Não nos deixem de orar, né? A gente teve a perda do nosso querido pastor Everaldo, lá da congregação Adecim Salgueiro. Então a família, com certeza, mesmo que crê no Senhor, é uma perda irreparável. E a gente precisa estar orando pela congregação, orando pela esposa do pastor, pela família do pastor, tá legal? Eu não tenho mais aviso para dar. Tem alguma coisa para avisar? Ninguém? Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Mas a oferta, eu vou pedir para a diaconisa ficar com a salva lá, tá? Você que sentir no seu coração de ofertar ou de dizimar, na hora de você sair, ela vai estar ali perto daquela coluna lá no final do templo, e você vai estar depositando ali a sua semente no Senhor, tá legal? Vamos orar, vamos colocar de pé, pedir o Roger para tomar lugar aqui, o Ministério de Louvor, terminar com vocês louvando aí. Irmãos, depois que eu impetrar a bênção, vocês podem ir embora. Geralmente o povo gosta tanto que fica ainda aqui, né? Se quiser ficar mais um pouquinho, pode ficar, mas impetrando a bênção, os irmãos estão dispensados, tá bom? Pai Santo, nós queremos agradecer por este culto abençoado, pelas palavras que ouvimos, Senhor, pelo teu derramado, pela tua unção e pelas experiências que nós tivemos nesse lugar. Agora, Senhor, uma grande obra está em andamento. A nossa vida, a nossa família, ó Deus, a nossa história, o nosso ministério, Senhor. Nós podemos restaurar as ruínas, nós podemos mudar a vida de outras famílias, de outras pessoas e da nossa comunidade. É possível que sejamos a maioria no Complexo de São Carlos de cristãos evangélicos saudáveis que andam em tua presença. Usa a nossa vida, Senhor, para que isso aconteça. Libera uma palavra de vitória para o irmão Ademilson, uma palavra de vitória para cada família dos que estão presentes aqui e dos que estão nos acompanhando através do Facebook e do YouTube também, Senhor. Que o Senhor possa nos dar vitória e que em tudo o teu nome possa ser glorificado. Aceita as nossas ofertas, Senhor, no nome de Jesus, os dízimos, multiplica a sementeira do teu povo. É assim que nós oramos e é assim que nós te agradecemos também em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a doce comunhão e as consolações do precioso Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Quem disse amém, só um cotovelinho em alguém e fala, olha aí o segredo da vitória, tá bom? Consagração, comunhão e perseverança, e a vitória é certa. Que Deus dê uma semana de vitória, uma semana de bênção, em nome de Jesus. Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Vou te adorar, te adorar, Rei dos reis. Eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, Espírito. Em verdade.